Passando ao tema que eu me propus conversar com vocês, direitos humanos, execução penal, educação e leitura. Um breve histórico que eu trago para vocês, eu não sou, digamos assim, um especialista em direitos humanos, mas eu tenho atuado bastante com organismos de defesa dos direitos humanos, tenho aprendido bastante com eles. Um breve histórico dos direitos humanos, nós poderíamos dizer assim que os direitos humanos vieram de uma longa marcha em direção a esse paradigma da guarda da dignidade humana, como uma fonte de todos os princípios jurídicos. Nós tivemos, ao longo da história, com a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O Senhor absoluto, soberano, poderoso, tinha o poder sobre tudo, sobre todos, sobre a vida, quem sabe, da Revolução Francesa. Tivemos agora esse caso emblemático daquele professor, preso, que deu uma aula da Revolução Francesa, mesmo porque era o dia de comemoração da queda da Bastilha. Com a Revolução Francesa, o que se trouxe foi o seguinte: olha, soberano, você até pode ser o nosso governante, mas você vai fazer aquilo que a lei diz que você pode fazer. A lei vai ser seu limitador. Ou seja, deixe-nos em paz e atue só naquilo que nós autorizamos que atue. Com base na lei, você possa atuar. Então isso foi um grande passo. Vieram as Bill of Rights nos Estados Unidos, nesse mesmo sentido, quer dizer, as leis como limitadoras do poder do soberano. E essas leis, como nós chamamos de positivismo, ele se prestou ao seu papel de limitar o poder do Estado. Porém, no século XX, a lei não mais bastou. Veja bem, estamos falando aqui no mundo ocidental, que nós conhecemos aqui, nessa história, em países democráticos, em Estado de Direito. No século XX, essa lei não bastou. Esse positivismo ele não foi suficiente para impedir que a Segunda Guerra e o Holocausto acontecesse. Na Alemanha nazista, e eu tive a oportunidade de conhecer um campo de concentração próximo a Berlim, e conversar com o presidente da Ordem dos Advogados de Berlim, um senhor já idoso, de origem judaica. Na Alemanha nazista, todos nós sabemos, e o grave disso tudo, é claro que outras situações históricas aconteceram, talvez até mais pessoas morreram. Russos, foram 20 milhões de russos que morreram e não foram pelo Holocausto, não foram por campos de concentração, de extermínio étnico. Porém, a gravidade do que aconteceu na Alemanha nazista foi que as coisas aconteceram conforme a lei, conforme o ordenamento jurídico do país. Então você estava lá lecionando e vinha uma lei, um decreto presidencial que dizia que professores de origem judaica não podiam lecionar. E no dia seguinte eles não estavam em casa porque eles eram impedidos de lecionar. Aí eles passavam a trabalhar então em coisas de manufatura. Havia uma outra norma que dizia que não podia. Isso significa que ficavam sem poder trabalhar, até que eram encaminhados a campos de trabalho, supostamente campos forçados de trabalho. E essas coisas foram acontecendo com base na lei. A lei foi sendo aplicada nesse sentido e deu no que deu. Quando isso foi superado, quando a guerra terminou, o mundo inteiro corresponsável, o mundo ocidental inteiro corresponsável por isso tudo, pensou, nós temos que ter algum mecanismo jurídico que impeça que isso venha a acontecer novamente. E foi daí que surgiu, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Exatamente para dizer assim, o que são os direitos humanos, o que não se pode retroagir, o que não se pode tergiversar.
a respeito disso. E a Alemanha, emblematicamente, veio com uma Constituição, ali nos anos 52, se não me engano, exatamente nessa linha, com cláusulas de eternidade. Essas cláusulas de eternidade, que para nós chamamos de cláusulas pétreas, significa que aqueles dispositivos considerados cláusulas de eternidade são para a eternidade. Não importa vir lei tentando modificar, ou até mesmo uma nova Constituição, não há possibilidade no mundo jurídico e normativo de alterar essas cláusulas de eternidade para todo sempre. Então, o Brasil seguiu essa linha constitucional alemã e italiana, da Itália também, e em 1988 trouxe a Constituição Cidadã, chamada Constituição Cidadã. A Constituição de 88, em seu artigo 5º, traz fundamentalmente direitos e garantias da pessoa, direitos e garantias fundamentais. E esse artigo 5º é uma cláusula pétrea, é uma cláusula de eternidade. Tudo que se contém no artigo 5º não se retroage e não se discute. E nesse artigo 5º, são vários incisos, são mais de 77 incisos, se não me engano, a grande maioria trata de direitos das pessoas. Por exemplo, a vedação à tortura. Não há absolutamente nenhuma hipótese em que se admita a tortura no nosso ordenamento. Não existe essa hipótese. A tortura está expressamente vedada, exatamente para dizer de uma vez por todas que não há a menor possibilidade de um agente de Estado praticar atos abusivos e de violência contra uma pessoa sob qualquer fundamento. Aquela história de que você tem um avião, a pessoa está lá, o avião vai explodir, o sequestrador está aqui na Terra, o cara que arma uma bomba está aqui na Terra e tem o código da bomba, então é só torturando a pessoa para descobrir o código da bomba e desarmar a bomba no avião. Isso é coisa ficção. Isso é fictício. Isso é coisa que as pessoas inventam para tentar justificar uma tortura. Não se justifica a tortura. Não pode existir tortura sob nenhum fundamento, nenhum aspecto. É o preço da civilização não admitir absolutamente, seja a que custo for. O Estado não pode praticar um ato assim. Isso está lá no artigo 5º. A inviolabilidade de domicílio, quer dizer, ninguém pode entrar na sua residência senão por ordem judicial durante o dia, ou se estiver acontecendo um flagrante, um crime lá dentro, e então é entrado para impedir que o crime aconteça ou para prender a pessoa que está cometendo o crime. Tá? São essas as exceções. Fora isso, não se pode entrar numa residência. Ordem judicial apenas durante o dia. Ninguém pode bater na sua casa e dizer assim, eu vou entrar. Não vai entrar à noite, ninguém entra, a não ser que esteja acontecendo um crime aqui dentro. E isso é uma garantia fundamental. Aí tem as outras ali, a presunção de inocência, que ninguém pode ser considerado culpado senão após uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, não há mais recurso, então agora ele pode ser considerado culpado. O direito de defesa, todas as pessoas têm o direito de se defender e de ter um advogado. O direito de permanecer em silêncio. O direito de permanecer em silêncio nada mais é que o fortalecimento da vedação à tortura, quer dizer, a pessoa não precisa declarar nada em momento nenhum. E esse fato de não precisar declarar nada em momento nenhum, isso não pode vir a ser usado em prejuízo dessa pessoa, é exatamente para dizer assim, ela tem o livre-arbítrio, o direito de permanecer em silêncio e nada, absolutamente nada, vai ingressar na integridade física dessa pessoa, na célula dessa pessoa, para fazer o contrário. Ela tem esse direito fundamental de permanecer em silêncio. Esses direitos fundamentais, essas garantias, e muitas delas constantes na Declaração Universal dos Direitos do Homem, elas estão plenamente consolidadas. Nós dizemos assim, hoje em dia não se fala mais em fundamentar esses direitos. Não há mais necessidade de defender os direitos e garantias fundamentais ali que estão previstos no artigo 5º e na Declaração dos Direitos Humanos.
porque esses direitos estão consolidados. É tempo de afirmá-los, é tempo de valorizá-los, é tempo de respeitá-los. Agora, não há mais necessidade de debater se devem ou não existir. Isso já foi uma conquista civilizatória. Não tem mais retrocesso. Tá? Então, quando eu vejo, por exemplo, um programa político, um candidato defendendo a pena de morte, isso me preocupa, porque a pena de morte é vedada pelo artigo 5º. A única exceção à pena de morte é em tempos de guerra, com deserção, com traição. Tem lá um requisito, como o Brasil dificilmente vai entrar em guerra oficial com algum outro estado, com algum outro país da América Latina. Quer dizer, não existe pena de morte, não há a mínima possibilidade de se inserir no ordenamento jurídico a pena de morte. Então essa discussão, esse discurso, esse debate é ridículo, é incipiente, porque não é possível acontecer no ordenamento jurídico. E é um fundamento que me preocupa muito, às vezes, que candidatos fazem e se elegem em cima de uma falácia, de uma mentira, que não só não vai levar a uma pacificação social, como também não vai acontecer porque a Constituição não permite. Né? Então, esses direitos e garantias fundamentais são plenamente estabelecidos, não se volta atrás.